dia a todos. Reza o Evangelho de Marcos, capítulo 14. 4. Paixão e ressurreição de Jesus. 14:16. Conjuração contra Jesus. Ora, dali a 2 dias seria a festa da Páscoa e dos pães ázimos. E os sumos sacerdotes e os escribas buscavam algum meio de prender Jesus à traição para matá-lo. Ainda existe muitos assim que quer tirar o Criador faz coisas boas, mas a criatura não faz nada, com certeza sem durar uma. Tá dizendo aqui a traição, tá vendo aí? Traidores, tem muitos traidores, enganadores, falsos, mentirosos, prometem o céu e a terra. Não fazem nada, com certeza sem durar uma. Tem um sujeito aí não faz nada, com certeza, nada pelo povo, só faz por ele mesmo. Canaliza aí mais do que outras coisas, com certeza. Muito sem vergonha, que não vale nada. Aí, tá vendo? Os escribas queriam arrumar um meio para matar Jesus. Olha, falta de vergonha na cara, com certeza, sem durar uma naquele tempo. E até hoje existe uma criatura aí, diz, não sei o que, graças a Deus, não sei o que, o coronavírus apareceu, olha, dando graça o bicho. O bicho aí é doido mesmo, com certeza. Coisa de louco, né, com certeza. Falta de vergonha na cara, falta de responsabilidade. Mas não durante a festa, diziam eles, para não haver talvez algum tumulto entre o povo. Refeição em Betânia. Jesus se achava em Betânia, em casa de Simão e o leproso. Quando ele se pôs à mesa, entrou uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de um perfume de nardo puro, de grande preço, e quebrando o vaso, derramou-lhe sobre a cabeça. Alguns, porém, ficaram indignados e disseram entre si, porque esse desperdício de bálsamo poderia ter sido vendido por mais de 300 dinários e ser dados aos pobres. Irritavam-se contra ela. Mas Jesus disse-lhe: deixai, porque a molestais. Ela me fez uma boa obra. Vós sempre tendes convosco os pobres, e quando os quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim não me tendes sempre. Ela fez o que pode, embalsamou-me antecipadamente o corpo para a sepultura. Em verdade vos digo, onde quer que for pregado em todo o mundo o evangelho, será contado para a sua memória o que ela fez. Certeza, tá fazendo sempre o bem todo santo dia, não fazer a maldade como os engraçadinhos aí fazendo as coisas presepadas aí do encardido que não vale nada, igual eles que não vale nada, com certeza. Traição de Judas. Judas Iscariotes, um dos 12, foi avistar-se com os sumos sacerdotes para lhe entregar Jesus. Olha, falta de vergonha na cara, como o sujeito tá fazendo aí, né? Com certeza, igualzinho mesmo. Mesma coisa. Aquele tempo acontecendo hoje. Tudo escrito na Bíblia. A essa notícia, eles alegraram-se. Prometeram dar-lhes dinheiro e ele buscava ocasião oportuna para os entregar. Olha, entregar Jesus por 30 moedas. Falta de vergonha na cara, falta de dignidade, falta de respeito. Com certeza falta muito amor. Os caras iludidos com tanto dinheiro aí, tanta ganância, tanto dinheiro que não faz nada. Gasta dinheiro à toa aí. Igual gastar com o que não presta. O que não presta, gasta dinheiro à toa aí. Com a saúde lá embaixo aí. Até o rapaz tá gripado ali, ó, tá vendo? Aí manda dar o remédio, querido. Querido amor. O amor de vagabundo que não vale nada. Com certeza. Não vale absolutamente nem um centavo. Tá vendo? Manda dar o dinheirinho. Manda dar o dinheiro. Esses caras aí que não fazem nada pelo povo. Até na UPA morreu um lá. Tá vendo aí? Falta de vergonha na cara. Falta de bom senso. Já vem de porta em porta, bater em porta, nem. Tá faltando o quê? Tá faltando vergonha na sua cara. Faltando verdade mesmo. Falta vergonha, falta respeito com o povo, com a humanidade, com o Criador. Quando eu perguntar o que tá faltando, que eu digo na hora. Eu não digo não. Eu quero dizer, meu filho. A ceia, no primeiro dia dos ázimos, em que se emolava a Páscoa, perguntaram-lhes os discípulos: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa?
Ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo: Ide à cidade e vos sairá ao encontro de um homem carregando um cântaro de água. Seguiu, e onde ele entrar, dizei ao dono da casa: o mestre pergunta onde está a sala em que devo comer a Páscoa com os meus discípulos, e ele vos mostrará uma grande sala do andar superior, mobiliada e pronta. Fazei ali os preparativos. Partiram os discípulos para a cidade e acharam tudo como Jesus lhe havia dito, e prepararam a Páscoa. Chegando à tarde, Dirigiu-se ele para lá com os 12. Enquanto estavam sentados à mesa, comiam. Jesus disse: em verdade vos digo, um de vós que come comigo me há de entregar. Ele já sabia de tudo, com certeza. Jesus Cristo sabe de tudo. Começaram a entristecer-se, a perguntar-lhe, um após outro: porventura sou eu? Respondeu-lhes ele: é um dos 12, que os serve comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai segundo o que dele está escrito. Mas aí daquele homem por quem o filho do Homem for traído, melhor lhe seria que nunca tivesse nascido. Durante a refeição, Jesus tomou o pão e, depois de o benzer, partiu e deu dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e apresentou-o, e todo dele beberam. E disse-lhe: isto é o meu sangue, sangue da aliança, que é derramado por muitos. Em verdade vos digo, já não bebereis do fruto da videira até aquele dia em que o beberei de novo no reino de Deus. Terminando, Jesus prediz a negação de Pedro. Terminando o canto dos salmos, saíram para o Monte das Oliveiras, e Jesus disse-lhes: vós todos escandalizareis, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois que eu ressurgir, eu vos precederei na Galileia. Entretanto, Pedro lhe respondeu: ainda que todos se escandalizam de ti, eu, porém, nunca. Jesus disse-lhe: em verdade eu te digo, hoje, nesta mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me terás negado. Mas Pedro repetia com maior ardor: não, ainda que seja preciso morrer contigo, não te renegarei. E todos disseram o mesmo. Suprime a angústia. Foram em seguida para o lugar chamado Getsemane, e Jesus disse a seus discípulos: sentados aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João. Começou a ter pavor e a angustiar-se. Disse-lhe: a minha alma está numa tristeza mortal. Ficai aqui, vigiai. Admirando-se alguns passos, prostrou-se com a face por terra e orava que, se fosse possível, passasse dele naquela hora. Abba, Pai, suplicava ele, tudo te é possível, afasta de mim este cálice, contudo que não se faça o que eu quero, senão o que tu queres. Em seguida foi ter com seus discípulos e achou dormindo. Disse a Pedro: Simão, dormes? Não pudeste vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Com certeza, a pura verdade. Afastou-se outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Voltando, adorou de novo, dormindo, porque seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhes responder. Voltando pela 3ª vez, disse-lhe: dormi e descansai, basta, veio a hora. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e vamos, aproxima-se os que me há de entregar. Prisão de Jesus ainda falava quando chegou Judas Iscariote, um dos 12, com ele um bando armado de espadas e cacetes, enviado pelo sumo sacerdote, escribas e anciãos. Ora, o traidor tinha-lhes dado o seguinte sinal: aquele a quem eu beijar é ele, prendei-o e levai com cuidado. Assim que ele se aproximou de Jesus, disse: Rabi, e o beijou. Lançaram-lhe as mãos e o prenderam. Um dos circunstantes tirou da espada, feriu o servo do sumo sacerdote,
decepou-lhe a orelha. Mas Jesus tomou a palavra e disse-lhe: como a um bandido saíste com espadas e cacete para prender-me? Entretanto, todos os dias estava convosco ensinando no templo e não me prendestes. Mas isso acontece para que se cumpra a escritura. Então todos os abandonaram e fugiram. Seguia um jovem coberto somente de um pano de linho e prenderam-no, mas lançando ele de si o pano de linho, escapou-lhes despido. Jesus em casa de Caifás. Conduziram Jesus à casa do sumo sacerdote, onde se reuniram todos os sacerdotes, escribas e anciãos. Pedro foi seguindo de longe até dentro do pátio. Sentou-se junto do fogo e os conservos e aquecia-se. O sumo sacerdote e todo o conselho buscavam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, mas não o achavam. Muitos diziam falsos testemunhos contra ele, mas seus depoimentos não concordavam. Levantaram-se então alguns e deram este falso testemunho contra ele. Como existe até agora, né? Falsos testemunhos, falsas acusações. Com certeza não tem prova de nada, porque é mentiroso, com certeza não tem. Não é juiz verdadeiro. Juiz verdadeiro é Deus, vai julgar todo mundo. Todos, vai julgar todos, com certeza. Somente ele é o único verdadeiro juiz verdadeiro. Não, esses falsos aqui estão no mundo aí. Ouvimos-lo dizer: em destruirei este templo, foi feito por mãos de homens, e em 3 dias edificarei. O outro que não será feito por mão de homens, mas nem neste ponto eram coerentes os seus testemunhos. O sumo sacerdote levantou-se no meio da assembleia e perguntou a Jesus: não respondes nada? O que é isto que dizem contra ti? Mas Jesus se calava e nada respondia. O meu sumo sacerdote tomou a perguntar-lhes: és tu o Cristo, filho de Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder de Deus, vindo sobre as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou então as suas vestes, para que desejamos ainda dar testemunhos, ainda testemunhais. Exclamou ele: ouvistes as blasfêmias que vos parece? Unanimemente o julgaram merecedor da morte. Alguns começaram a cuspir nele e a tapar-lhe o rosto e dar-lhes os socos e a dizer-lhes: adivinha? Os servos igualmente davam-lhes bofetadas. Negação de Pedro. Estando Pedro embaixo do pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote e ela fixou os olhos em Pedro, que se aquecia, e disse: também tu estavas com Jesus de Nazaré. Ele negou: não sei, nem compreendo o que dize, e saiu para a entrada do pátio, e o galo cantou. A criada que ouvira começou a dizer assim constantes: este faz parte do grupo deles. Mas Pedro negou outra vez. Pouco depois, o que ali estavam diziam de novo a Pedro: certamente tu és daqueles que, pois és Galileu. Então ele começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. E imediatamente cantou o galo. Pela segunda vez, Pedro lembrou-se da palavra de Jesus. Lhe havia dito: antes que o galo cante 2 ou 3 vezes, me negarás. E lembrando-se disso, rompeu em soluços. Palavra da salvação. Glória ao Senhor, que a palavra do Santo Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo, perdoa nossos pecados, nos conduz à vida eterna. Amém. Não, com certeza, sendo uma, Deus sabia de tudo, Jesus Cristo sabia de tudo, com certeza sabe sim. Ele é o Criador, nosso Salvador, presente em nossa vida. Deus é nosso grande e verdadeiro amor. Então, traidores por Judas, como hoje já existem muitos aí, traidores, enganadores, falsos que prometem as promessas, tantas promessas falsas aí que não cumprir nada, com certeza. Ainda tem cara lisa de falar mentiras da televisão, com certeza, cara lisa. Não tem vergonha de nada, tem respeito por ninguém, com certeza. Nós não possamos seguir esses maus exemplos, seguir somente a verdade, o caminho de Deus, verdadeiro amor presente em nossa vida sempre, com certeza. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus abençoe sempre, sendo do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.